Você começou a sua carreira acadêmica relativamente tarde. É culpa do quê? Da militância? Não é culpa. Eu não considero culpa. Até porque é a militância que me provoca a ir para a universidade. Né? É a militância que afirma que precisávamos ir à universidade para, seguindo um pouco aquela música de Caetano Veloso, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Então, precisávamos alisar os bancos da universidade para que a gente pudesse traduzir aqueles conhecimentos, ou alguns daqueles conhecimentos, ou adquirir algumas das ferramentas para que a gente pudesse fazer o enfrentamento ao racismo e a leitura sobre o racismo da forma sofisticada como ele opera no Brasil. Então, o tardio, sem dúvida nenhuma, se deve a que, assim que você acaba de concluir o nível médio, numa família negra de periferia, você precisa trabalhar. Então, o que cabia no pós-ensino médio era o quê? Trabalhar, e já tinha a militância me puxando. Então, era o trabalho e a militância que vai ganhar prioridade logo após o ensino médio. Então, não cabia à universidade, do ponto de vista de você pensar a sua sobrevivência e, ao mesmo tempo, do ponto de vista de você pensar a sua incidência política, a sua militância. Mas é o movimento negro que vai empurrar e vai dizer assim, olha, já está na hora. Então, o movimento ele não tirou de mim a necessidade de ir à universidade. Na verdade, ele provocou mais e destacou a importância de nós acessarmos aquele espaço. E, sem dúvida nenhuma, Carlos, entrar na universidade depois de já ser militante um bom tempo me fez transitar naquele espaço com mais dignidade, com cabeça erguida, para fazer o enfrentamento daqueles professores, daquela estrutura racista, com mais dignidade, com mais severidade, do que se eu entrasse aos 20 anos de idade, saindo de uma periferia de Salvador, dos palafitas de Alagados, para adentrar a Universidade Federal da Bahia. É óbvio que eu teria tido muito mais impacto do que eu entrando naquela universidade a partir de um preparo, de uma formação já na militância negra. E você foi fazer graduação em História, exatamente uma área fundamental, tanto para o desenvolvimento da consciência negra, da própria autoestima dos negros. Quais foram as grandes lições que você aprendeu com a História? Na realidade, Carlos, eu vou para a universidade para aprender a contar a história e reivindicar a história da população negra, dos povos africanos chegados no Brasil. Apesar da universidade não tratar da história da África, do que dizia respeito à população negra, no sentido mais geral, mas história da arte, história da cultura, os negros apareciam ali, mas é ali também que vai ser possível questionar aquele currículo, vai ser possível questionar a ausência da presença dos estudos africanos para nós negros que estávamos chegando naquela universidade. E chego na universidade com mais informação do que os professores da universidade no que diz respeito à questão da história dos negros. Então, na História das Américas, eu arrasei com um seminário sobre o Haiti. Eu sabia mais sobre o Haiti porque eu aprendi nas formações do MNU do que a minha professora de História das Américas. Primeiro país independente das Américas? Exatamente. Eu escolhi de propósito para dizer a ela do que eu fui buscar naquela universidade. Nós estudávamos no MNU História de África. E eu não tinha História de África na universidade, então eu podia questionar cada vez que a professora trazia uma parte da história antiga e eu perguntava, e o Egito? Não tem Listeilo no Egito, Cleópatra não é Listeilo. Então, eu fiz um curso de história quase militante, sabe assim? Eles traziam e eu batia de frente, eles traziam, eu batia de frente. Eu recuperava o que o movimento negro me ensinava dentro da sala de aula, eu aprimorava. Qual era a reação dos professores? Eles recebiam isso bem? Menino, era briga demais, não recebeu bem. Não recebeu bem porque teve horas deles me dizerem que aquilo ali era universidade, não era militância. E eu trazia para eles livros de Abdias, produções
que afirmavam, naquele momento, eu promovi debates dentro da escola com turma, uns 3, 4 negros e negras da minha turma de história, que entramos no mesmo período, com os estudos de Clóvis Moura, né, que foram estudos importantes naquele período dos meus estudos. Frantz Fanon não foi a universidade. Eu não li Frantz Fanon hoje. Eu li Frantz Fanon para enfrentar os debates e os embates na universidade, porque eu levava os livros, eu tinha as discussões, e eu era antipatizada, ninguém gostava de mim na universidade, não. E tinha uns pretos que queriam disfarçar, que era pior ainda, quando a gente tratava dessas coisas. Mas tem um detalhe também, Carlos, que como você está na Bahia, quando você ia estudar cultura baiana, quando você ia estudar a história da Bahia, não tinha como você não trazer os debates da questão racial. A diferença é que você trazia os debates a partir do olhar de Donald Pearson, de Tales de Azevedo, e aí, querido, tinha que questionar qual era a leitura de Donald, mas também foi bom para mim. Eu pude ler Tales de Azevedo, quando ele fala de sociedade de prestígio e de apadrinhamento. Aí a gente entende qual é a experiência de ter um Antônio Carlos Magalhães dirigindo a Bahia por tanto tempo. Né? Porque a prática dele, para além de coronelista, era uma prática de apadrinhamento. Né? Você conseguia entender por que o controle sobre nossa ascensão na cidade não se dava, porque nós éramos apenas peças nesse jogo de xadrez que organizou a Bahia. Eram autores que trabalharam naquela pesquisa famosa da Unesco, no início da década de 1950. Exatamente. Ruth Landes, escrevendo sobre a cidade das mulheres, ela vai destacar a situação das mulheres negras, mas isso não vem com a ênfase que a gente dá quando a gente lê Ruth Landes e que lugar a gente coloca a interpretação de Ruth Landes. Então, passar pela universidade e acessar esses conhecimentos foi fundamental também para você pontuar qual era o posicionamento e a leitura dos brancos na Bahia, né? Você lê Vivo o Povo Brasileiro de João Ubaldo Ribeiro, como João Ubaldo Ribeiro, naquele momento, ele vai fazer uma leitura racial que depois ele deu para trás, mais tarde ele deu para trás, mas naquele momento ele conseguia falar do que era a hierarquia de cores que estava posta, né? Que era dos filhos chamados bastardos, dos estupros, das relações que ocorriam dos donos senhores de engenho com as mulheres negras. Então, para mim, era conflituoso a relação. Eu vivi uma experiência, só para ser rápida, breve. O grande João Reis levou para a sala de aula a Albergaria, que era um antropólogo branco, para falar sobre a cultura baiana. E ele pega e diz assim, mas os negros na Bahia também não eram fáceis, não, porque fazia, acontecia, fiz assim, se eles fossem retados, você não estava aqui nessa mesa sentado, você era um homem morto. Porque aí também eu estava do auge da militância, então, jovem. Então, eu não pensava e falava. Antes de eu pensar, já saía pela boca. A reação era muito violenta, porque a forma, né, como ele tratava, né? Os negros também escravizaram, os negros fizeram assim. Se os negros da Bahia fossem retados à albergaria, você era um homem morto, você não estava nem aí na frente. Aí a sala toda... E o que me dava sustentação era conviver com aquela turma toda do movimento negro unificado, andar de sandália de couro, com a bolsa de couro atravessada, com as calças todas de algodão, porque era isso que definia... Cabelo, né? Exatamente, o cabelão, era isso que definia seu processo de consciência, seu processo de resgate de identidade. Tanto que nenhum professor me convidava para passear com eles em Pelourinho e não sei o quê, que tinha um monte de pretinho que virava testa de ferro, né? Mas, Val, a gente precisa ir. Eu fiz, um dia desse eu vou com você. Eu não vou desfilar com professor branco de universidade em Pelourinho, gente. Eu vou desfilar com minha turma. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, passar pelo movimento negro unificado, nessa fase, entrar na universidade, já forjada pelo movimento, lhe dá lhe faz, inclusive, converter professores negros ao entendimento do que é a luta racial no Brasil e qual o papel nosso nessa luta racial. E como é que você foi para fazer o mestrado em Educação e Contemporaneidade? Eu estava já dirigindo o CEAFRO, né? Eu fui uma das coordenadoras do CEAFRO, que era um programa
de profissionalização para a cidadania de jovens e adolescentes negros, porque, na verdade, nós montamos uma estratégia sutil, que naquele ano de 1995, todos discutiam cidadania, cidadania, cidadania e profissionalização. E aí a Fundação Ford vai nos dar o primeiro dinheiro, 90... Nós somos convidados pelo diretor do CEAL na época, que era Jefferson Bacelar. Não, eu não fui a convidada, foi Wanda Sabarreto, que é uma mulher negra daqui da Bahia, pesquisadora. Não era ativista, ela nunca foi ativista, mas ela vai me convidar para trabalhar com ela, né? Para pensar um programa para jovens e adolescentes negros de Salvador, principalmente os jovens de blocos afros e associações culturais, porque existiu uma preocupação que vem a nova onda da tecnologia, e ela dizia, e os jovens negros vão ficar tocando tambor? Então, nossa ideia era inserir os jovens negros nessa nova perspectiva de tecnologia. E como ela não entendia tanto da questão racial, eu vou para lá para dar esse suporte. E no CEAFRO, nós vamos captar dinheiro para trabalhar a cidadania, mas, na verdade, a gente argumentava que cidadania significava construir a identidade e a autoestima da juventude negra. Então, a gente capta recurso para profissionalizar, mas, na realidade, a gente vai usar todo esse recurso na formação dessa juventude. Nós chegamos a ter 1.200 alunos no CEAFRO, de manhã, de tarde, de noite, porque nós adentramos o espaço da universidade. Nós não queríamos abrir mão da chancela da universidade para qualificar os cursos que a gente estava oferecendo para os nossos jovens. E nós começamos o quê? Nós chegamos, naquele momento, Carlos, a manejar 1.500.000 reais para trabalhar com jovens negros que tinham, a partir da 7ª série, vinculados a blocos afros, afoxés e terreiros de candomblé. Todos eles tinham que vir por uma organização, porque a gente construía o conselho que acompanhava os jovens com a presença das organizações, os diálogos todos eram com as organizações. Nós instituímos no CEAFRO uma prática onde os jovens que tinham que fazer iniciação no candomblé e tinham que se afastar da aula, o Ayalorixá ou o Babalorixá se comprometia naquele período que ele cumpriria as tarefas dele onde ele estivesse, e ele retornava assegurando que o afastamento dele para a iniciação espiritual não impactaria no processo de qualificação profissional dele. Então, nós não só construímos metodologias, como nós construímos práticas reais de como é que você traz a juventude negra para uma qualificação profissional, para espaços de educabilidade e de aprendizagem, que eles vão ter prazer de ficar naquele lugar. Quando chegou no ano seguinte, cidadania era uma disciplina. No ano seguinte, ela saiu do lugar de disciplina e os meninos começaram a formular sobre o que era cidadania. Nós começamos a fazer as feiras de estudos africanos. Nós tínhamos feiras no dia 20 de novembro, a gente começava no dia 19, terminava a feira no horário da passeata. Então, nós enchemos as passeatas em Salvador com a presença dessa juventude e nós começamos a premiar os meninos que faziam um manifesto. O manifesto do 20 passava por uma seleção. Então, concluindo, nós ainda fizemos isso, quer dizer, nós, para além das teorias, dos estudos, das pesquisas que os jovens tinham que fazer, eles tinham um preparo concreto, que era participar em recepções, em acompanhamento, nos encontros que o movimento negro realizava, seja quilombola, seja movimento de mulheres, de jovens. Isso era para eles viverem a experiência na prática, no sentido de você formar ativistas para a luta antirracista. Você é fundadora do ODARA, Instituto da Mulher Negra, também da rede, você coordena no Brasil a rede de mulheres afro-latino-americanas e caribenhas da diáspora. Como é que você tem visto algo que nós temos percebido com muita curiosidade e satisfação, que é o aumento do protagonismo das mulheres negras dentro do movimento? Como é que você vê isso? Então, Carlos, isso é uma longa história, né?
Nós começamos lá em 92, na verdade, nós começamos em 81 com um grupo de mulheres do MNU. Em 88, a gente faz o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras, em Valença, no Rio de Janeiro, né? 88. Isso a gente faz o rompimento com o movimento feminista branco e resolve tocar a nossa vida por conta própria. E naquele momento também a gente vai fazer a cisão na relação com o movimento negro misto. E isso é 1988. Então, na verdade, é um longo processo de investimento. Nós realizamos vários encontros nacionais e nós realizamos nacionalmente várias incidências. Nós preparamos o primeiro Fórum Nacional contra a Esterilização em Massa das Mulheres Negras. Isso é no primeiro quartel da década de 90, final da década de 80 para o primeiro quartel da década de 90, onde crescia assustadoramente o processo de esterilização. Nós tínhamos as taxas de fecundidade similar a países de primeiro mundo. Nós saímos construindo, ao longo da nossa caminhada, um conjunto de ações que fomos forjando o processo de empoderamento das mulheres negras, que vai culminar em 2015 com a Marcha Nacional de Mulheres Negras, que foi uma marcha até hoje que não tinha acontecido ainda no Brasil com aquelas características. As mulheres vieram, ouviram o chamado. Nós consideramos que nós mobilizamos no Brasil mais de 100 mil mulheres negras durante 3 anos, que não foi um ano de... Desde 2011, 2012 a gente começa a construir a marcha. Nós levamos 3 anos para chegar em 2015. E nós, mais do que isso, nós falávamos para as mulheres, todas podem vir, não precisa autorização, vamos para a rua. Então, nós mudamos também a metodologia na convocação. E nós tivemos aquele êxito de quase 70 mil mulheres. Quem estava lá filmando, quem estava lá acompanhando, viu que evento magnífico, fantástico, e já era a grita das mulheres negras. Não dava mais para segurar, porque nós estávamos no país inteiro fazendo algum tipo de incidência política que vai desaguar no dia 18 de novembro de 2015, que você vai ver que são jovens, adultas, idosas, e nós conectamos as mulheres negras mais diversas, do campo, da floresta, da periferia, do morro, dos ribeirinhas. Foi mulher, você tinha mulher de tudo, e isso foi importante, Carlos, para nos dar a dimensão de quanto diversa nós somos. Nós somos muitas nesse país, mas mulheres negras, mas somos diversas. Eu considero que esse foi o grande êxito, e é isso que faz com que 88.600 mulheres negras se candidatem às eleições de 2020. Parabéns, realmente, pelo trabalho. Foi uma conversa muito agradável, muito boa com você. O que eu posso dizer? Haveria muito mais perguntas a serem feitas se tivéssemos mais tempo, mas é claro que isso vai acontecer de novo, com toda certeza. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de ter batido esse papo com você, que eu sei que nós somos quase contemporâneos aí, estamos vivendo essa luta no mesmo período, e boa sorte para vocês, e muito obrigada por vocês estarem com a gente.